Quando eu vi esses dados desse tempo que eu passava sendo engolida pelas redes sociais, equivalia a 2 meses no ano, só me vinha à mente. Então, mesmo que dizer que eu vou ficar a cada um ano 2 meses internada longe dos meus filhos, porque basicamente é isso. 2 meses por ano aqui, rolando infinitamente feed do Instagram, sem viver a minha vida. Oi, gente, eu sou Dandara Paello e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência em ficar um mês sem redes sociais e o que foi que mudou na minha vida com isso. Eu sou uma pessoa que eu não uso TikTok, eu não uso Twitter, eu não uso nenhuma outra rede social além do Instagram. E o YouTube, que eu não considero uma rede social, eu considero o YouTube uma fonte de pesquisa, que é como de fato essa rede é categorizada. Então, quando eu falo que eu saí das redes sociais, eu tô me referindo que eu passei um mês fora do Instagram, que apesar de ser uma única rede social, era algo que me consumia muito. E eu confesso pra vocês que tomar a decisão de passar esse tempo fora dessa rede social, pra mim, não foi uma decisão tão fácil. Foi algo que durante um bom tempo eu planejei, enfim, eu tinha essa vontade, mas eu carregava muito comigo essa desculpa de que eu não posso fazer isso porque o Instagram é também uma ferramenta de trabalho pra mim. Tinha também comigo essa necessidade, às vezes inconscientemente até, de estar acompanhando a vida das pessoas, saber o que é que elas estão fazendo, o que é que elas estão pensando, como que tá sendo a vida dessas pessoas, além de também a necessidade de estar compartilhando sobre a minha própria vida. Então eu queria estar mostrando o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô comendo, o que é que eu tô pensando. E até quando não tinha muita coisa de interessante pra mostrar, eu ficava procurando, sei lá, um post qualquer que eu me identificasse, que eu pudesse compartilhar só pra mostrar ali pras pessoas que eu tava viva, que eu tava que eu tava por dentro de tudo também, sabe? E hoje, depois de ter passado esse tempo fora dessa rede social, sabe o que é que eu percebi? Eu percebi que ninguém tá nem aí. E isso é muito libertador, dependendo do ponto de vista que você olhe, porque você não precisa estar sabendo de tudo o tempo todo. E as informações que realmente são importantes, o que realmente é relevante para você, vai chegar até você de alguma forma, por algum meio. E as pessoas que de fato sentem a tua falta vão entrar em contato com você de outra forma, sem necessariamente ficar precisando acompanhar todos os teus posts, todos os teus stories 24 horas por dia. Quando as redes sociais elas foram criadas com um objetivo bom, né? De estreitar laços, de conectar pessoas, de facilitar a comunicação, enfim. E quem é um pouco mais da época do Orkut, do MSN, do Facebook, até do Instagram, lá no comecinho do Instagram, vai lembrar que o formato dessas plataformas não eram esse. Não existia esse algoritmo que quer segurar você o máximo de tempo possível ali dentro dessa rede. Mas hoje em dia é justamente esse o formato que as redes sociais são criadas. O algoritmo trabalha em cima mesmo dos teus pontos fracos, então consegue identificar os teus gostos, o que é que tu gosta, o que é que você consome, o que é que você pensa, para te mostrar cada vez mais conteúdos que você se identifique para que possa segurar você ao máximo ali dentro e você continue rolando o feed infinitamente até você perder o controle, a noção do tempo. E quando você vê, você já passou horas e horas ali rolando o feed infinito, consumindo conteúdos rápidos, instantâneos, stories, reels, que são conteúdos que muitas vezes vão ser totalmente inúteis para você, tanto é que no dia seguinte você nem lembra o que é que você consumiu. Conteúdos instantâneos, né, essa quantidade de informação em excesso, libera dopamina no nosso cérebro, nos dá essa sensação, falsa sensação de prazer e nos torna cada vez mais viciados nesse consumo excessivo de conteúdo. É muito comum você ir em qualquer lugar, numa padaria, num supermercado, numa fila de um banco, em qualquer lugar e tá todo mundo assim, no celular. Estranho é aquela pessoa que não tá, que tá conectada com o mundo real. O normal é todo mundo tá assim, vidrado no celular, vendo coisas aleatórias. Ninguém se conecta com ninguém se conecta com o ambiente, com as coisas, ninguém presta atenção no mundo real, na vida real, no que de fato tá acontecendo. E esse consumo excessivo, né, de conteúdos instantâneos, essa quantidade em excesso de informação, não é normal pro nosso cérebro. Nosso cérebro não foi criado para codificar essa quantidade toda de informação, mas com esse consumo excessivo repetidamente, o nosso cérebro acaba se condicionando a isso, porque nós somos seres totalmente adaptáveis. Então, o nosso cérebro se condiciona a isso e a vida real passa a se tornar chata. Então, você passa a perder a paciência, a perder o gosto de viver as coisas da vida real e você passa a não ver graça mais nas coisas. Você não consegue mais se concentrar, você não consegue ler um livro, ler uma frase, você não consegue nem fazer coisas que
eram habituais para você, coisas que você gostava. Eu, por exemplo, me vi por diversas vezes sem paciência para ler uma página de um livro, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer, gostei muito de ler, eu gosto de desenhar, de, enfim, colorir. São coisas que eu passei a perder a paciência justamente por esse condicionamento do meu cérebro nesse consumo excessivo de informações. Então, para mim era muito chato, sei lá, parar para conversar 10 minutos com alguém. Parar para ler um capítulo de um livro, mesmo que seja algo, um assunto que eu me identifique, que eu goste. O meu cérebro não tinha mais essa capacidade, essa paciência, não tinha mais essa habilidade de fazer as coisas do mundo real, da vida real, porque simplesmente é um ritmo diferente, né? Nós temos uma necessidade que muitas vezes a gente não tem consciência disso, mas nós temos dentro de nós mesmos uma necessidade de aceitação do outro. Então, diante dessa necessidade, a gente se expõe de determinadas formas. E é por isso que quem consome muito rede social, né, quem tá muito on na rede social, tem essa necessidade de estar sempre compartilhando. Então, a gente quer sempre estar mostrando onde nós estamos, o lugar que nós fomos, o que nós estamos comendo, a conquista que nós conquistamos, por essa necessidade, muitas vezes inconsciente, da validação do outro, da aprovação do outro, da aceitação do outro, né? E quando a gente se dá conta de que isso é uma ilusão, de que isso não faz diferença para nossa vida, porque principalmente essa validação do outro consome muito da gente, consome nossa energia, consome o nosso psicológico, consome principalmente o nosso tempo, que é tão precioso. Quando a gente se dá conta de que isso é uma ilusão, isso é muito libertador, porque você passa a não precisar mais dessa validação. E o tempo que você usaria para isso, você está investindo em você mesmo, você está fazendo outras coisas que você vai ver, de fato, resultados na sua vida. Eu lembro que eu li em algum lugar, não lembro onde, uma frase que dizia o seguinte: aquilo que nós consumimos nos consome também. E isso é muito verdade, porque aquilo que nós consumimos está consumindo o nosso tempo. E como eu falei, tempo que a gente tem de mais valioso. Se você compra alguma coisa, você vai estar usando a energia monetária, você vai estar usando o dinheiro. Mas você sabe que você pode conquistar de novo. Você vai gastar aquele valor naquele momento, mas você pode trabalhar, você pode conquistar de outras formas esse valor e volta. Mas o seu tempo não. Se você gasta o seu tempo, aquele tempo gasto nunca mais vai voltar para você. E além de você não conseguir recuperar o tempo perdido, você não sabe quanto tempo você ainda tem adiante. Então, isso é muito sério. Com esse nível de consciência, assim, já percebendo, já tomando pra mim que eu precisava reduzir, né, esse meu consumo, eu precisava tomar uma atitude, eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Eu passei a observar o tempo de tela que eu passava nas redes sociais. E aí eu percebi, através das configurações do celular, né, que eu ficava só no Instagram cerca de 4 a 5 horas por dia. E aí eu fui pra calculadora, né? 4 horas por dia, essa média, né? De 4 a 5 horas por dia no ano equivale a 60 dias. Então isso significa que 2 meses praticamente eu passava somente assim, ó, rolando infinitamente feed do Instagram, vivendo a vida de outras pessoas, consumindo conteúdos instantâneos que basicamente não me agregavam em nada, só me deixava mais ansiosa, me deixava me comparando cada vez mais, e em busca dessa autoaceitação, dessa validação externa e me tornando cada vez mais refém desse algoritmo, mais refém dessa estrutura que é criada justamente para nos prender dessa forma. Quando eu vi esses números, realmente foi chocante pra mim. E aí eu me lembrei que durante essa minha última gestação da Agatha, eu precisei ficar internada durante 7 dias. Eu tive um caso de infecção urinária e tudo mais. Precisei ficar internada durante 7 dias. E quando o médico falou pra mim que eu ia precisar ficar internada, que a previsão de tempo que eu ia ficar em média seria 7 dias, isso pra mim foi assim, de outro mundo, porque eu nunca tinha ficado internada, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dos meus filhos, eu nunca tinha dormido nenhuma noite longe dos meus filhos. Então, assim, pra mim, ficar 7 dias num hospital, longe dos meus filhos, sem poder cuidar deles, sem poder, enfim, arrumar pra escola, dar banho, alimentar, tudo, né? Pra mim, foi a pior parte. E realmente eu fiquei internada em 7 dias. Pra mim, a pior parte foi essa, ficar longe deles, ficar longe da minha família, ficar longe de casa e tudo mais. Isso pra mim era o que mais mexia comigo, assim, o tratamento, graças a Deus, foi muito tranquilo. Eu tive uma resposta muito rápida ao tratamento. Fiquei só os 7 dias necessários realmente, que era o tempo mínimo, fiquei esse tempo, já fui liberada. Mas quando eu vi esses dados desse tempo que eu passava sendo engolida pelas redes sociais, equivalia a 2 meses no ano, só me envia à mente. Então, mesmo que dizer que eu vou ficar a cada um ano 2 meses internada longe dos meus filhos, porque
basicamente é isso. 2 meses por ano aqui, rolando infinitamente feed do Instagram, sem viver a minha vida. É aí que a minha ficha caiu. Eu disse, não, preciso tomar uma atitude, preciso ser radical, porque eu não aceito isso pra minha vida. No princípio, eu tentei fazer uma redução nesse tempo de tela, né? Eu usava uns bloqueadores do próprio celular que quando dá uma certa quantidade de tempo que você passou naquele aplicativo, ele bloqueia, você só pode acessar no outro dia. Mas isso não funcionou pra mim, porque eu acabava desativando com a desculpa de que, preciso fazer mais alguma coisa de trabalho e tal, não deu certo. E aí foi que eu realmente resolvi desinstalar o aplicativo. Então eu excluí o aplicativo do meu celular. E quando eu precisava fazer alguma atualização nos perfis profissionais, porque além do meu perfil pessoal do Instagram, eu tenho 2 perfis profissionais de trabalho. Então, quando eu precisava fazer alguma atualização, algum post, fazer algum contato por lá, eu instalava, entrava, fazia especificamente isso que eu tinha que fazer, em seguida eu já desinstalava. Porque eu percebi que eu tava num nível de vício já acima do que eu poderia controlar deixando o aplicativo no celular. Por diversas vezes eu me via durante o dia, assim, tocando, sabe? Lá onde ficava o íconezinho do Instagram, ficava o ícone do WhatsApp, o WhatsApp Business, e entre os dois ficava o ícone do Instagram. E diversas vezes no dia eu me via tocando lá, como se fosse por um impulso de entrar lá no Instagram e continuar rolando feed, sabe? Então eu tive que apagar, e eu fazia dessa forma, deixando claro, né, para os meus clientes e colaboradores, parceiros e afins, de que contato somente via WhatsApp. Então, assim, as pessoas já estavam cientes de que se quisesse falar comigo, era pelo WhatsApp, porque pelo Instagram, pelo direct, eu não iriam estar tendo retorno, né? E essa é uma dica aí pra quem trabalha com Instagram também. Se você tá nessa vibe de sair, mas fica nessa de, não posso sair totalmente por conta do trabalho, fica essa dica pra vocês. Deixa claro aí pros teus clientes, pros teus parceiros, que se quiser entrar em contato diretamente com você, que o contato seja feito pelo WhatsApp, porque por lá você consegue ter um controle melhor e tudo mais. E aí, quando você precisa fazer alguma atualização, algum post, você instala o aplicativo, faz essa atualização e em seguida já sai. Isso pra mim funcionou. Confesso que nos primeiros dias foi um pouco caótico, foi um pouco difícil, justamente porque eu já tava com esse hábito, né? Então eu precisava desprogramar minha mente e reprogramar ela com pensamento diferente, né? Com uma modelagem diferente em relação ao uso das redes sociais. Então, como eu falei, né? Eu ficava lá querendo entrar, tocando e tudo mais no ícone. Até que, com o passar do tempo, com o passar dos dias, meio que o meu cérebro foi se condicionando também a não usar, a simplesmente não usar. E aí, com isso, consequentemente, e obviamente, eu passei a ter muito mais tempo, né, livre. Esse tempo que eu ficava somente rolando feed de Instagram, eu tive livre para fazer outras coisas. E aí, eu percebi que a minha paciência, ela foi voltando aos poucos. Então, eu já conseguia me concentrar melhor numa leitura, que eu tava tendo muita dificuldade. Conseguia brincar melhor com os meus filhos, conseguia fazer outras coisas que eu não conseguia, porque simplesmente eu tava ansiosa, eu tava irritada, tava estressada. Então, tudo isso, né? Inclusive, começar a fazer exercícios físicos. Me matriculei na academia, que era algo que a minha psicóloga já vinha me recomendando há muito tempo. Mas eu sempre com a desculpa de que, não tenho tempo, não consigo encaixar na rotina, não consigo por conta dos filhos e tudo mais. Mas eu tinha tempo pra ficar esse tempo todo consumindo conteúdo inútil no Instagram. E aí, simplesmente, eu consegui me matricular e comecei a me exercitar, que foi algo que, assim, foi maravilhoso, foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito por mim. Sobre os meus filhos consomem telas, sim, moderadamente no limite de tempo. O meu filho Ravi, que é o mais velho, de 5 anos, ele joga, a gente libera ele pra jogar joguinhos nos nossos celulares, ele não tem celular, mas a gente deixa ele jogar nos nossos aos fins de semana. E eles assistem TV. Nicolas, que é um de 3 anos, ele não joga no celular, mas ele tem acesso à TV. Num tempo limitado também. Mas o que eu percebi? Que muitas das vezes a gente coloca a tela, né? Seja o jogo, o celular ou a TV mesmo, para eles, como uma ocupação de tempo para preencher esse tempo ocioso deles, enquanto a gente está consumindo algo nas telas também. Então, eu já percebi que muitas das vezes, vai assistir um pouquinho que a mamãe precisa descansar. Eu descansando. Rolando o feed. E a gente sabe que estar no celular não é descansar. Descansar é você descansar, fazer algo pra relaxar, fazer algo realmente nada, realmente curtir, desfrutar do tempo ocioso, viver o tédio, né? É importante que nós vivamos o tédio, vivamos o momento de tédio e não simplesmente esteja todo momento querendo preencher essas lacunas. A gente precisa ter
espaços, intervalos de tempo ociosos entre atividades que a gente faz. Então eu percebi que muitas das vezes eu oferecia a tela para que eu também pudesse estar na tela. Então, consequentemente, eu reduzindo o meu tempo de tela, a redução do tempo de tela dos meus filhos também é reduzida para que eles possam desenvolver atividades que vão agregar na vida deles, no desenvolvimento deles como pessoas, como seres humanos, como crianças e afins. Coisa que eu também percebi foi que eu passei a enxergar coisas que eu não conseguia enxergar, tipo, dentro da minha casa, né? Coisas que tava precisando de reparo, que precisando de uma atenção maior. Então, consegui perceber, consegui ter essa sensibilidade de ver, exemplo, né, aleatório. Os brinquedos dos meninos que eu preciso dar uma limpa, tirar brinquedo quebrado, brinquedo que tá sujo, enfim, essas coisas. Caixa de remédio que muito tempo eu não paro pra tirar remédio vencido. Um cantinho da casa que tava bagunçado, tererê, tarará. Coisas assim, simples do dia a dia, mas que muitas das vezes passa despercebido porque você não tá dando a devida atenção. Então, conseguir ter essa sensibilidade, enxergar e resolver os problemas, né? Resolver esses problemas, assim, digamos, de certa forma. A coisa foi ao deixar de estar consumindo tanto conteúdo, escolher ser a pessoa que produz conteúdo. Um exemplo disso são os vídeos aqui no canal, que já estou voltando com maior constância, né? Então, mas o tipo de conteúdo que você grava é um conteúdo bobo, digamos assim, comparado a outros canais que vêm com conteúdos mais densos, mais teóricos, mais agregadores, né? Com bastante informação, com bastante conteúdo. Você tá falando isso, mas você grava vídeo de lancheira escolar da semana. Gente, a internet é gigantesca, o YouTube é gigantesco. Acredite que tem gente para assistir todo tipo de vídeo possível. Tem gente que é fascinado por assistir vídeo de faxina, assistir vídeo de refletindo sobre as estrelas, sobre o céu, vídeo sobre lancheira, vídeo sobre looks, vídeo sobre comprinhas. Tem todo tipo de gente aqui na internet, tem todo tipo de gosto. Então, tanto para quem produz, tem espaço para você, como também para quem consome conteúdo, também tem conteúdo para você, para o seu gosto. E não é um vídeo falando para você excluir todas as suas redes sociais e morar nas montanhas, sumir e excluir tudo, excluir Instagram, excluir todas as redes e tudo mais. Não, mas esse é um vídeo para que você possa refletir, assim como eu tive a oportunidade de parar para refletir sobre o consumo excessivo e de como isso estava me consumindo, né? Tava me consumindo, tava me prejudicando. É um vídeo para que você possa refletir. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já reativei o meu Instagram. Mas eu pude voltar, depois de um mês 100% offline do Instagram, eu pude voltar de uma forma mais intencional. Então, hoje em dia, eu não me deixo ser engolida de forma nenhuma pelo Instagram. Eu não fico mais horas rolando feed, vendo conteúdos instantâneos. Quando eu acesso essa rede, é de forma muito intencional. E com filtro, tanto para o que eu vou consumir, né? Eu deixei de seguir muita gente, tirei também muitos seguidores que me seguiam. Hoje a minha conta é fechada, então só tem acesso aos conteúdos que eu compartilho, aquelas pessoas que eu quero que tenham acesso, né? E também filtrar muito aquilo que eu vou compartilhar. Será que faz sentido compartilhar isso? Não que seja errado você querer compartilhar a sua vida, onde você tá, o que você tá fazendo, o que você tá pensando. Não é errado, mas é errado quando você faz isso em busca de aprovação do outro. Quando você faz isso para mostrar que você tá fazendo aquilo, que você tá conquistando aquilo, em busca dessa aprovação. Que muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? Mas que quando você faz por você, eu quero compartilhar isso porque eu tô sentindo de compartilhar isso. Não é em busca de aprovação de ninguém. Aí passa a ser um consumo, um compartilhamento, enfim, intencional. E foi dessa forma que eu resolvi voltar pro Instagram. Mas confesso que, assim, é muito diferente a vibe. É muito diferente o sentimento, né? A vibe mesmo, de estar na rede. Tudo isso que eu tô falando não é só sobre Instagram, não é só sobre internet, não é só sobre redes sociais. E aqui eu tô compartilhando o meu caso, né? A minha experiência, que foi especificamente com o Instagram, né? Mas isso serve também para qualquer coisa que possa consumir você. Qualquer coisa que para você possa ser um vício, qualquer coisa que tire você da sua realidade, qualquer coisa que lhe aprisione de determinada forma, né? Que você saiba preencher os espaços de tempo que você tem livre de forma mais proveitosa. Você pode utilizar as redes sociais, a internet e afins como entretenimento também. Aqui na internet tem muito conteúdo de entretenimento e não tá errado. Mas eu penso que errado é você querer preencher todos os seus espaços ociosos com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de informação, né? A ponto das pessoas não conseguirem ficar, sei lá,
2 minutos, 5 minutos, simplesmente curtindo seu tédio, mas tem a necessidade de a todo momento estar consumindo conteúdo só pra tapar buraco, sabe? Só pra preencher o tempo. E o nosso cérebro, ele precisa respirar. Ele precisa de momentos ociosos. São nesses momentos ociosos que você dá espaço para você se conhecer, para o autoconhecimento ser desenvolvido em você, né? Porque se você não fica nenhum momento você e você mesmo, você consigo mesmo, como é que você vai se conhecer? Como é que você vai saber o que é que você gosta? Você vai estar sempre reproduzindo o que você consome. Então, às vezes, você nem se conhece, você só repete aquilo que você está consumindo e você não sabe nem quem você é. Então, mais uma vez, eu repito que esse não é um vídeo dizendo, apague suas redes sociais, mas esse é um vídeo para você que já tem aquela pulguinha atrás da orelha. Fica o convite para você fazer o teste. Não precisa acreditar no que eu tô falando, faz o seu teste, tira suas próprias conclusões e fica o convite porque a vida do lado de cá também é muito gostosa.